Uou! Fala galera, tudo bom com vocês? E feliz ano novo pra todo mundo. No período do Natal eu fiquei um pouco doente, mas estamos de volta com tudo. E para começar o ano, vamos com essa obra maravilhosa. Então partiu! No último capítulo terminamos com nosso prota, sua amiga e uma outra garota aterrissando no mesmo local. Essa garota aqui, vamos chamar ela de Júlia. E lá na sala de controle, tem uma galera supervisionando o teste dos novatos. E um instrutor fala para o diretor que esse ano tem vários cadetes talentosos. Um deles é o Caboclo. Ele é tão talentoso que até o exterior tá de olho nele. E entre os magos, temos a Cris, a Júlia e um certo figurante. Todos eles tiraram de 90 para cima em seus testes de aptidão. E os que mudaram de classe ainda não foram atualizados. O diretor fala que não precisa atualizar ele, pois os alunos indecisos não têm lugar na academia, já que os cadetes que entram aqui são bastante talentosos, mas entre eles tem sempre aqueles que se destacam. E o diretor dá um exemplo, esse exemplo é o Caboclo. Já os cadetes normais só vão servir de escada para os outros. Com isso, não precisamos dar espaço para eles. E esse velho aqui só quer pegar todos os cadetes promissores e entregar para ele. E nesse momento, ele faz uma transmissão para todos dentro do semiplano, explicando para todos os novatos as regras. Dentro do semiplano, vocês têm permissão apenas de usar habilidades abaixo do rank C. Toda vez que você roubar o crachá de alguém, você vai ganhar pontos. Quando alguém pega de um novato, ganha 10.000 pontos. Mas quando um novato pega de um veterano, ele ganha 100.000 pontos. Esses pontos, eles serão usados dentro de toda a instalação da academia, então nesse caso, peguem bastante. E todas as habilidades terão 1/10 do seu poder. Sendo assim, não se preocupem em se machucar, e boa sorte. Aqui o prota já tá xingando ele, pois isso é uma desvantagem enorme para os magos, e ele já não vai poder usar sua habilidade de corrente elétrica. E o prota sabe que o que esse velho quer é se livrar dos ruins e pegar apenas os talentosos. Então o prota chama a Cris falando que eles precisam procurar um abrigo, já que irão passar 3 dias nesse local. E já que eles vão passar 3 dias, o semiplano, ele tem formas deles procurarem comida, mas também tem várias armadilhas de debuff. Tem um local onde eles podem se curar e um local chamado Floresta do Pesadelo. Então nesse ambiente, um abrigo é fundamental para a sobrevivência deles. Só que a Cris pede para ele esperar um pouquinho e pergunta se não é melhor chamar aquela garota que foi teleportada com eles, pois ela parece ser uma maga cadete também. Ele já fica irritado porque só nesses momentos ela começa a botar a cabeça para pensar e não tá discutindo com ele, mas ele concorda que seria bom fazer um grupo com ela, mas ele não conhece ela direito e não tem nenhum jeito de deixar ela calma, pois como ele só conhecia ela pelas notícias em sua vida passada, ele só sabe sobre um acidente que ela estava envolvida, onde ela meteu a dor e deixou várias pessoas feridas. Então ele fala para a Cris: olha, isso não é algo que podemos decidir agora. Tu pode me garantir que ela não vai trair a gente? Pensa bem, ela tá bastante cuidadosa em relação a nós, e parece não confiar muito. A Cris pergunta se isso é sério mesmo, pois no ponto de vista dela, ela parece muito com o prota, e assim ela ignora ele e vai falar com ela. A Cris se apresenta e pergunta se ela não quer formar um grupo com eles dois, já que ela parece ser uma maga e os magos têm bastante desvantagem contra os guerreiros. Ela responde que entende, mas nesse momento não é a hora de decidir isso, pois nesse momento chega 2 veteranos. Esse grandão aqui já vai ficando todo feliz pensando que vai ganhar pontos fáceis. A garota já fala para ele ter cuidado, pois ela só tinha detectado 2 pessoas, mas tem um terceiro na frente dela, e ela, olhando direito para o prota, não consegue sentir merda nenhuma vindo dele. A Cris pergunta para o prota se não é melhor fugir. O prota já fala que eles vão ter que lutar, pois não tem como fugir desses dois, pois do que ele se lembra na sua vida passada, essa garota aqui, ela tem uma habilidade de rastrear, na qual ela rastreia um alvo num raio de 300 km. Então o grandão já tira sua espada do inventário e ignora qualquer tipo de aviso da companheira, falando que eles não passam apenas de magos novatos, então vão ser pontos fáceis. Ele fala para ela prestar bem atenção, pois ele vai resolver isso rapidinho. O grandão parte para cima do prota balançando sua espada, só que o prota desvia. O cara não tá nem acreditando e fala que isso foi pura sorte. A colega dele já chama ele de idiota, então ele ataca de novo, só que mais uma vez o prota desvia. O grandão fica bastante surpreso, pois o prota tá desviando de todos os ataques, e ele fala que não tem como ele não conhecer um novato tão talentoso que consegue desviar de seus ataques. Mas quando o grandão já tá cansado de acertar o nada, o prota segura sua espada com as mãos limpas, e ele fala: você é bom, grandão, mas não vai sobreviver desse jeito. E nesse momento o prota quebra a espada dele com as mãos, e olha quem já tá prestando atenção nele. Assim o prota fala: se você me der seu crachá, eu vou te deixar aí, você tem 3 segundos. E olha essa cara de quem acabou de se cagar todinho. O grandão nem consegue acreditar no que tá vendo, como ele, sendo um mago novato, consegue ter um olhar desse com a intenção assassina monstruosa. 3. E o prota mete socão na cara dele, mandando ele para trás da sua companheira, e desse modo ele é cuspido para fora do semiplano. E o prota já vai
vai ganhar uns 100 mil pontos. Só pra começar. Na sala de controle, todos pensam que o primeiro novato acabou de ser eliminado, mas ficam surpresos quando a notificação sobe e avisa que um novato ganhou os pontos por derrotar um veterano. E ficam mais surpresos ainda, pois foi um novato desconhecido e eles se perguntam quem é esse cara. E ainda perguntam mais, se não tem algo errado com o sistema. Mas lógico que não tem, né? E o diretor com essa cara de bosta aqui já fica todo sorridente, pois apareceu um peixe novo para ele. Então a fulana grita e pergunta quem é esse doidão na frente dela. O Prota nesse momento fala para a Cris aceitar o pedido de grupo que ele mandou. Ela diz ok e fica se perguntando se ele era tão forte assim. A Júlia já vai tirando sua arma do inventário também. A fulana já chama o grandão de animal por ter deixado ela sozinha, pois mesmo se o garoto não fosse um monstro, ia ser um 3 contra 1. Assim ela puxa suas adagas e vai para cima da Cris, com o pensamento dela ser a mais fraca. O Prota já disse que não foi uma ideia ruim criar uma confusão com o ataque para criar uma abertura. Isso iria funcionar se a Cris fosse uma maga comum. A Cris usa o vincular na fulana e ela joga suas adagas como último recurso, mas são parados por uma barreira. O Prota pensa em ajudar ela, só que de repente ele escuta uma voz: luz sagrada de Alfheim, forme uma radiante espada sagrada. E o Prota, vendo essa habilidade linda, fala que essa é a habilidade única da Júlia, Cimitarra de Alfheim, e essas espadas vão direto na fulana, atravessando suas costas. E as últimas palavras dela, antes de sair do semiplano, são essas: não era só um, os 3 são monstros. E com ela sumindo do semiplano, o sistema divide os pontos, entregando para as duas 50 mil pontos. E a Júlia pergunta: eu atrapalhei algo? E se a oferta de se juntar ainda estiver de pé, eu gostaria de entrar. E com isso, no pensamento do Prota, ele fala que precisa atualizar as informações sobre a Júlia, já que ela é bastante curiosa. E assim os 3 formam um grupo. E saindo dali e indo para a Floresta dos Pesadelos, perto de um abrigo tem uma galera caçando eles. E quando eles acham o sinal deles, um dos figuras fala para avisar para os outros pararem de procurar em outros lugares, pois eles estão aqui perto. E como eles estão perto de um abrigo, eles supõem que os 3 estão lá dentro. E uma hora ou outra eles vão ter que sair para procurar comida. Só que nesse momento, a Cris está escondida atrás de uma árvore e quando um figurante se distrai, ela derruba ele, mandando ele para fora do semiplano. O outro figura nem acredita no que acabou de ver e quando ele olha para o lado, ele vê a Cris correndo. E ele faz a coisa mais inteligente que todo figurante faz: manda todos seguirem ela. E ela vê quantos sobraram. E como eles estão seguindo ela, tá tudo de acordo com o plano. E nesse momento ela começa a provocar eles, perguntando se eles não têm vergonha de 5 marmãs estar correndo atrás de uma garota indefesa. E assim ela continua correndo. E nesse momento o sistema avisa para ela que ela tá entrando em uma região perigosa. E assim ela já fez o que tinha que fazer. Então ela ativa o impulso de vento e sai voada dali. E os caras continuam seguindo a Cris, só que eles também são notificados dos cogumelos, assim fazendo eles parar. Um diz que o lugar é perigoso e seria melhor recuar. Aí o líder pergunta se eles vão desistir depois de ir tão longe e a conversa vai desenrolando, até que o cara fica puto da vida e fala: nosso colega foi derrotado por eles, então como podemos ficar sem fazer nada? Assim o figurante no comando fala para um ficar onde eles estão, para caso eles ficarem paralisados, ele ir lá ajudar eles. E assim manda os outros seguirem ele. E não é que o figurante não é burro, ele meio que sabe do plano do Prota, atrair eles para esse lugar usando alguém como isca. Só que é difícil de acreditar que ele não é burro, já que ele tem essa cara de figurante que acabou de soltar um barro, e dessa forma eles conseguem alcançar a Cris e eles já vão falando: não tem pra onde tu correr. Ela só responde: bem-vindos, aventureiros ridículos! Mas antes de vocês apanharem, me responde aí quem tava me xingando. Só que eles nem ligam e parte para cima dela na base do ódio. Mas aí ela explode um dos cogumelos. E lá onde estão os outros dois, o Prota fala para a Júlia que esse é o momento dele se preparar. E depois que a Cris explodiu o cogumelo, ela ativa o mudar e troca de lugar com o Prota. E antes dela trocar, ela dá adeus pros figuras. E o Prota já chega dando pisão na cara de bosta desse aqui, pra ver se pelo menos conserta um pouquinho. Assim mandando ele pro chão. Com isso, a fumaça do cogumelo vai se espalhando e o figura já começa a ficar paralisado. E já vai xingando o Prota, falando que o plano dele não vai sair como ele pensou, pois ele já tinha se adiantado e deixado alguém longe. E quando a poeira baixar, ele vai vir acabar contigo, já que tu também vai estar paralisado. O Prota diz: cara, foi mal, mas esse aí não vem não, ó. E aqui o figura só consegue ouvir os gritos dele. E nós vemos espadas enfiadas em seu corpo. E assim o sistema avisa que ele foi eliminado. E o Prota: eu não disse que ele não vinha? Foda-se, a gente tá junto nessa merda. Tu também tá paralisado. Quem disse isso? Pois é, gente, graças à benção da Hel, ele é imune a debuff. E o Prota vai andando calmamente até onde ele tá. E quando ele chega perto do figura, ele levanta seu pé e o figura já fica com medo, falando para ele não se aproximar. Só que o Prota é o Prota. Ele derrota esse figura na base da pesada. Assim, faltando só 3. E ele pergunta: quem é o próximo? Só que não importa muito a ordem.
ordem, o Prota derrota todos. E lembrando, quando um da equipe derrota alguém, todos ganham a mesma quantidade de pontos. E uma garota lá na sala de controle tá achando que ele fez impossível. E aqui a Chris tá bebendo a seiva de uma árvore para se curar do cogumelo. A Julia pergunta se ela tá bem e ela responde que sim. Então ela fala que o Prota sabe bastante sobre magia. Ela disse que não sabia que dava de usar ou mudar daquele jeito. E a Chris fala que tem apenas 3 meses que ele começou a estudar magia com ela. E fica até chocada dele saber sobre a seiva da árvore. E se pergunta como ele aprendeu isso. E quando eles se encontram novamente, ela já vai implicando com ele, falando que ele sempre parece um idiota, mas que agora tá todo bambambam. Aí ele fica segurando a bochecha dela e manda ela repetir o que ela falou. E a Julia ali do lado: idiota? Eu achei ele bem gatinho e bastante estiloso. E nesse momento, a Julia dá aquela corada, ó. Então me relembrem aqui nos comentários, qual é a regra quando alguém dá aquela corada? E voltando para o abrigo, a Julia pergunta para o Prota o que ele tá fazendo. Ele responde que tá fazendo uma poção de PV. Fala que aprendeu com um amigo. Só que para ele aprender isso, todo o material que o Daniel tinha foi embora. E a Chris aqui fala: tu não era o isolado sem amigos? E ele responde como se desse uma facada no peito dela. E você? Tem várias amizades além da minha, não é? Aí a Chris tenta mudar de assunto e fala que eles têm que fazer um plano para amanhã. E diz que vai preparar algo para eles comerem. E o Prota diz que não. E enquanto eles estão discutindo isso, a Julia só tá olhando para eles. A Chris pergunta se ele não confia nela. E ele pergunta: que cor era o biscoito que tu fez no fundamental? Ela responde: roxo. E a Julia pergunta se tinha mirtilo. E o Prota responde que não. Ela que não sabe cozinhar. A Julia nesse momento fala que ela sabe cozinhar um pouco e que cozinhava para a avó dela. Então ela amarra o cabelo e começa a jogar tudo dentro da panela. E olha a cara disso quando tá pronto. Então ela divide para todos e eles provam e acha isso uma delícia. E ela já cora de novo. E lá na sala de controle, o inspetor fala que o caboclo tá em 4º lugar e que o 1º e o 2º lugar são aqueles magos. E o diretor já acha isso surpreendente. E olha a cara desse velho vendo o resultado. Um resultado que antigamente só os guerreiros tinham. Aí ele pede para o instrutor voltar novamente para a parte dos cogumelos. E diz: um mago com julgamento incrível, com habilidades que supera de guerreiros. Assim o instrutor traz a ficha do Prota. Ele fala que não sabe se é o arquivo certo. O diretor pergunta por que parece isso e manda ele ficar calmo, né? Então ele vê 97%. Porra, menor! Então ele dá aquele sorriso interesseiro e fala para o cadete que quer ver o talento dele. Assim, ele decide criar um cenário. Desse modo, o cadete vai preparar tudo. E voltando para o nosso grupo, eles estão derrotando ainda mais veteranos. A Chris pergunta se eles precisam sair mesmo do abrigo. Ele diz que sim, já que os veteranos nem querem chegar mais perto deles. A Julia, ela também concorda. Então eles ficam decidindo para onde tem que ir agora. Mas só que o Prota sente algo vindo na direção deles. E é um ataque que partiu o chão entre eles. E todos ficam surpresos, porque o caboclo está na frente deles. O Prota tenta falar com ele, mas ele percebe que ele não consegue ouvir. A Julia fala para ele ter cuidado, pois parece que ele está sendo controlado por alguém. Aí o Prota se lembra que em um festival na academia teve um massacre graças às habilidades do diretor, pois depois que os crimes do diretor foram descobertos, ele criou um evento para tirar a atenção dele, e nesse dia muitos morreram e o diretor conseguiu fugir. E nesse dia também a Chris morreu protegendo o Prota, e nesse momento na frente dele tem alguém sendo controlado. Assim o sistema já apita, dando uma missão para ele, falando para salvar o cadete na sua frente, e a sua recompensa vai ser um cartão em branco. E se tem cartão em branco, tem roubo de skill. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal, e até a próxima. Fui!